Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais este vídeo. Eu sou o professor Oclair e no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre por que os romanos eles assimilavam outras religiões, eles tinham por hábito assimilar outras religiões. Então, eu peço que se inscreva no canal, assine as notificações. Na descrição do vídeo aqui você encontra um curso de teologia pagamento único. E também caso queira se tornar membro do canal, apoiar a gente aí com R$ 1,99 ou fazer uma doação via Pix, meu Pix está na descrição, o e-mail na descrição do vídeo aqui. Caso queira conversar comigo, trocar uma ideia, só pegar meu telefone no Instagram, Euclair Adolfo, tá na página inicial do canal do YouTube, beleza? Uma das coisas que isso é evidente para qualquer pessoa que estuda sobre Império Romano, sobre Roma. Império Romano, tá? Estou falando sobre Império Romano, não estou falando do ponto de vista da Igreja Católica, estou falando de Roma, Império Romano, cidade, política. E uma coisa fica evidente para qualquer leitor estudioso de Roma, ou simples leigo, é que Roma ela sempre teve a mania de absorver as outras religiões. Isso é engraçado, porque quando a gente olha para outras sociedades, elas também fizeram isso. Elas também fizeram isso num menor grau, mas não como os romanos. Normalmente os romanos, quando eles invadiam uma cidade, eles tornavam o deus da cidade invadida um deus oficial deles. Então, tipo assim, é louco. Os caras chegam, invadem a cidade vizinha, aí transformam o deus vizinho num deus local. Então essa assimilação ela era muito interessante, porque assim, quando a gente lê a Bíblia, a gente sabe dos deuses pagãos de circunvizinhos de Israel, Baal, entre outros, Dagon e Aserá e entre outros, eles são assimilados, mas não de maneira ampla, né? Eles são assimilados por convivência, por dia a dia, o sincretismo natural, né, que ocorre, isso aí é comum. Isso é muito comum, esse tipo de sincretismo. Esse sincretismo é comum, mas os romanos eles levavam a outro patamar. É tipo assim, como que eu posso definir em boas palavras? Uma tribo de Israel vencia a tribo lá dos filisteus e adotava os deuses dos filisteus como Deus oficial. Tipo, era muito louco. E aí, eu, lendo alguns livros sobre o Império Romano, que eu já tenho feito há alguns meses já, SPQR, Gibbons e entre outros, né? Inclusive Guglielmo Ferreiro, História da Civilização, Roma e seu Império, História Geral, Roma e seu Império. Então, eu já tenho lido alguns livros sobre o tema, mas isso nunca ficou muito claro o porquê, né? Nunca ficou claro o porquê desse ponto de vista. E hoje eu consegui conceber um pouco melhor essa ideia, esse ponto, consegui compreender. Por quê? No livro História de Roma, do Michael Grant, né? Ele começa a traçar as origens de Roma. Não que os outros livros não trouxessem essa informação. Eles trouxeram, mas lendo o Grant, eu consegui compreender o porquê. Quando a gente lê Cidade Antiga do Fusto de Coulanges, entre outros, não fica muito evidente, ou eu não percebi, pelo menos eu não consegui perceber, isso pode ser uma falha minha também, da própria constituição dos romanos. Por quê? Quando a gente olha para a fundação da cidade de Roma como povo, eles vão dialogando com seus vizinhos e vão assimilando, como eu expliquei dos judeus lá que derrotam os filisteus e que dialogam com os filisteus e tem o sincretismo. Então isso eu já tinha ideia de que ocorria com os romanos. Só que o Grant ele deixa mais claro que a origem dos romanos não é só uma raça pura, vamos assim dizer. A própria origem dos romanos já é uma mistura de povos. Então, em algum momento, ele pega desde o período pré-histórico, então ele vai desde o período pré-histórico, ele não está falando de Roma formada como... Ele começa o livro dele
Não falando de Roma como Roma formada como um povo, como cidade política e com reis ou republicanos e por aí vai. Quando ele tenta traçar mais a fundo, mais anterior a isto, e ele deixa, no entendimento dele, ele coloca que os romanos eles já são uma mistura de algum povo que veio de algum lugar, que já se misturou com os etruscos, que já se misturou com outros, e aí isso não deixa claro o ponto de vista religioso, né? A formação, a estruturação religiosa dos romanos, né? Inclusive ele comenta que um dos fatos que diferencia os romanos dos etruscos, entre outros, é que a visão religiosa dos romanos ela era muito mais, como que eu posso colocar, atuante, né? Na cabeça do romano, o Deus ele atua muito na prática, né? É, é, nascer do sol, pôr do sol, em como eles enterram os mortos. E aí a gente, pelo menos eu consegui compreender por que os romanos eles adoravam os seus antepassados. Vamos lá. Enquanto que o povo de Israel, os judeus, eles adoram um Deus que disse que criou tudo, é só ler a Bíblia. Eles acreditam num Deus que criou tudo. Bom, um Deus que criou tudo. Então, enquanto que os judeus creem num Deus que criou tudo, os gregos eles acreditavam em deuses antropomórficos. Então eram seres superiores que tinham uma forma humana ou que criaram o ser humano por algum motivo e que eles atuavam na história ali por algum motivo e tal. Beleza. Só que os babilônios acreditavam no Tiamat, nos grandes bichões aí que também existiam desde tempos antigos. Só que os romanos é algo interessante na religião romana. Eles acreditam, olha só, pelo que o Michael Grant colocou aqui, eles acreditam em entidades mais como os antepassados, que no caso são os lares. O que são os lares? Era uma religião familiar em que o patriarca da família era o seu principal sacerdote. Veja só, o patriarca da família era o seu principal sacerdote e que essa religião ela não passava a outro. E que o Deus ali adorado era, de certa forma, um antepassado dele. Isso fica muito claro no livro Cidade Antiga, do Fustel Coolidge, mas olhando mais de perto para como o Grant coloca a argumentação, aí eu consegui compreender. Porque enquanto os judeus creem num Deus de fora, os gregos creem num ser superior a eles e tal, e quando eu falo que os judeus creem num Deus de fora, é um Deus que está acima do tempo, do espaço, que é externo a eles e que escolhe eles, né? Os gregos acreditavam em seres superiores e tal, em divindades, que às vezes se misturavam com seres humanos, que apareciam em forma humana ou de algum animal, mas são seres à parte. Já o romano não, ele entendia que o Deus era alguém ou alguém do seu passado que protegia sua família. E aí quando você começa a olhar para a visão romana, dessa questão religiosa, é que você percebe a simplicidade da religião romana, né? E aí quando eles começam a se organizar como população, como povo, como cidade, formando os exércitos semi-profissionais, semi-feudais ali, que aí começa essa expansão, mas a partir desse ponto de vista religioso, que difere dos etruscos, que difere dos gregos, que difere dos judeus e tal. O que acontece? Como eles entendiam, vamos partir aqui, como eles entendiam que o Deus, o protetor deles, estava na família, nos lares, eles não tinham uma visão muito grande desse Deus, que também, desses outros deuses, que também vão sendo inseridos via comércio, eles também vão sofrendo sincretismo, vão adotando estátuas, vão adotando imagens, vão colocando deuses parecidos, Júpiter com Marte, com Áries, só que você tem uma diferença entre Júpiter
o que é Marte e o Ares, né? O Ares é simplesmente o deus da guerra para os gregos, é um deus que vive em guerra. Para os romanos não, é o deus da guerra, mas é também o deus da agricultura, da proteção ali. Então, você existe uma diferença muito grande. Marte e Júpiter não é a mesma coisa que Ares, né? Então não é a mesma coisa que Ares. E então são detalhes que a gente pode comentar posteriormente. Mas o romano, a simplicidade da sua visão religiosa se dá dessa forma de ver o mundo, né, de olhar para um antepassado, de um ancestral que continua vivo, atuando em forças desconhecidas. E essa dificuldade faz com que ele olhe, por exemplo, quando ele chega numa cidade, ele não desrespeite o Deus dessa cidade, e sim o adote e tome ele. Então, essa é a conclusão que eu cheguei lendo Michael Grant. Pode ser que eu esteja errado, mas faz muito sentido para o romano ele chegar na cidade vizinha, que era uma cidade próspera, uma cidade guerreira e tal. Ele fala, pô, o Deus dessa cidade aqui parece ser gente boa. E aí adota o deus etrusco, o deus sabino, o deus latino, né? Inclusive hoje os romanos são conhecidos como latinos, né? E assim vai. Então esse processo de assimilação se dá a esse ponto de vista em si. Enquanto que um judeu ele olhava para o deus pagão, para o outro deus e falava assim, o meu Deus venceu o seu e tá tudo certo, né? E só assumia, aceitava o Deus, o outro Deus, quando ele deixava o Deus dele de lado, ou fazia um sincretismo muito louco, ou quando ele ia num templo porque ele queria usufruir de uma prostituta. Acontece, viu? Ou ele queria ir para uma festa de funk, o judeu queria ir numa festa de funk, aí ele ia lá como o Balaão fez, né? Os showzão de funk, né? Então, é só ler a história de Balaão que você vai entender o que eu tô dizendo. Se não leu, me perdoe. Voltando aos romanos, então eu consegui compreender isso, essa pequena nuance. E retomo o vídeo anterior que eu comentei, onde termina a história e começa a religião. É interessante porque, assim, das poucas páginas que eu já li desse livro hoje, antes de eu gravar esse vídeo, das poucas páginas que eu li, o interessante é que praticamente metade delas é falando sobre a questão religiosa e a outra metade é falando sobre a expansão geográfica, política. É muito interessante. É muito interessante. Então, fica mais essa observação, esse ponto de vista. Pode ser que eu esteja equivocado também na minha conclusão, que eu só estou compartilhando com vocês algo que eu acabei de ler e de que não é que me inquietava, mas pô, essa observação do Grant sobre a constituição do povo romano e da constituição da sua religião em si, dele olhar para antes da fundação da cidade em si, é claro que pode ser que alguma coisa esteja desatualizada, ele já é um autor de 1970, esse livro chegou em língua portuguesa em 79, né? Chegou em língua portuguesa em 79, foi o que eu li aqui, né? 78, o livro é de 78, né? Ele foi traduzido no Brasil em 87. Então pode ser que alguma coisa já mudou com relação a essas teorias, mas sobre a formação do povo romano. Mas isso que ele propõe me lançou luz em entender essa questão. Pelo menos faz sentido do porquê o romano adotar outras religiões e não simplesmente impor a dele. Porque ao longo da história do Império Romano, qualquer pessoa que já estudou sobre isso sabe que eles foram absorvendo religiões. Né? Então eles foram absorvendo as religiões, quando chegaram no Egito absorveram a religião egípcia, absorveram a religião grega, religiões da Ásia. Quando chegaram na Pérsia, adotaram deuses persas, Mitra é um deles, né? O deus Mitra. Então, e com o passar do tempo, eles lutaram contra os cristãos, perseguiram o cristianismo em maior ou menor grau, e aí, por fim, se tornam cristãos. Então, eles sempre tiveram essa questão de adotar os deuses dos povos
adotaram os deuses dos povos dominados. Então seria essa a questão. E aí eu consegui, hoje eu comecei a desenvolver, a entender o porquê disso, né? Então fiquei muito feliz com essas primeiras páginas lidas do Michael Grant. Espero terminar logo esse livro aqui. É muita coisa escrita, porque a letra é pequena. Eu tô tendo que usar uma régua para não me perder na leitura. E vamos ver o que vai ser. Mas fica aí a observação para quem curte estudar outros tipos de religiões e tal, ou gosta especificamente de história. Depois eu vou gravar um vídeo no meu outro canal sobre história, sobre Michael Grant, e assim vai, beleza? Um abraço. Não se esqueça de estudar, de quem quiser estudar teologia, tá aí. Se inscreva no canal e muito obrigado por quem acompanha até aqui. Fui.